Meus irmãos, mais uma vez quero manifestar a minha gratidão, primeiro a Deus, por esse privilégio de estar com vocês hoje. Agradecer a Deus pela vida do pastor Arão, amigo, e o convite de estar com a igreja hoje. Agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer a pastora. É a primeira vez que nos vemos e feliz por isso. Muito obrigado. Meus irmãos, eu propus falar com a igreja do Evangelho às nossas esquisitices. Não é um jargão dizer que nós vivemos tempos difíceis. Mas eu ainda desconfio que algumas pessoas não têm noção da seriedade dessa expressão, vivemos dias difíceis. Alguns irmãos entendem os dias difíceis por causa do arroz, que está caro. Entendem que os dias são difíceis porque o dinheiro está curto, está pequeno. Entendem os dias difíceis porque hoje comemos um pouco menos do que comíamos ontem. Eu acredito que não é isso que faz os nossos dias difíceis. Ou melhor, isso também faz parte, mas não é isso que torna os nossos dias difíceis. O que torna os nossos dias difíceis é a confusão que nós fazemos. Nós nos tornamos seres humanos extremamente confusos. Tão confusos quanto nós perdemos a linha que separa as coisas. Há uma linha que separa homem e mulher. Nós perdemos essa linha. Muitos homens se comportam como se fossem mulheres e muitas mulheres se comportam como se fossem homens. Está confuso. Nós perdemos a noção do dentro e fora. As coisas de dentro nós estamos resolvendo fora e as coisas de fora queremos resolver dentro. Nos tornamos extremamente confusos. Quando a gente traz a coisa para dentro da igreja, aí é que as coisas ganham dimensões ainda piores. De haver irmãos que não têm noção do que é ser cristão. Quando você pergunta-lhe se ele é convertido, ele diz que sim. Logo a seguir, faça a pergunta seguinte: você se converteu do que para o quê? Ele não sabe. Não sabe. Então ele pensa que ser cristão é vir à igreja. Quem te disse que vir à igreja faz de você cristão? Isso é confuso. É uma confusão tamanha. Por exemplo, alguns irmãos dizem: olha, prestem atenção, que o diabo está ao nosso derredor em busca de oportunidade para nos afastar da igreja. Irmãos, não precisa ser muito inteligente para saber que o diabo não é burro. Se ele tirasse as pessoas da igreja, ele seria burro, seria idiota. Estrategicamente, o que é melhor? Tirar as pessoas da igreja ou mantê-las na igreja mundanizadas? Então o diabo não está tirando ninguém da igreja, está mandando gente para a igreja. No entanto, só está criando condições para que as pessoas não se convertam. No geral, para não fazer... Ele frequenta a igreja todo domingo, na classe não falta. Mas ele não é cristão. É um belo mundano.
Um bocado. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo. Tá bom. Quem é da igreja, está na igreja. Mas nem todos que estão na igreja são da igreja. Quem é da igreja, está na igreja. Mas nem todos que estão na igreja são da igreja. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: olha, saíram de nós porque não eram nossos. Porque se fossem nossos, ficariam conosco. Mas isso é assim, para que a gente saiba que nem todos que estão conosco são nossos. Eu gosto de brincar, dizendo que existem membros ornamentais na igreja. Membros ornamentais. Quem são os membros ornamentais? Paulo usou a metáfora do corpo. Cristo é a cabeça e nós, a sua igreja, o seu corpo em particular. E aí descreve, assim como os membros são muitos, mas fazem parte de um só corpo, assim também somos nós. Somos muitos membros, mas o corpo é um só. Desta metáfora, compreenda. Quem é do corpo está no corpo, mas nem tudo que está no corpo é. Esse braço está no corpo? Claro que está. É do corpo? Claro que é. Mas esse casaco está no corpo? É do corpo? É ornamental. Até que chegar em casa eu tiro e jogo no cesto de roupa suja. Mas eu não posso arrancar o braço para lavá-lo, porque está sujo. Se você saísse hoje, o corpo ficaria mutilado por causa da sua ausência? Se não, meu irmão, você está em maus lençóis. Porque se eu arrancar uma unha, o meu corpo já não estaria completo, porque falta uma unha. Como é que você sai e o corpo não sente a sua ausência? Isso é confuso. Confuso. E aí, o irmão acredita, estudou lá fora, fez faculdade, fez tudo que tinha direito. Aí acredita que ao chegar na igreja, aquela educação que ele aprendeu lá é a mesma que vai operar aqui. Você não entendeu. Lá, a educação é uma coisa. Educação aqui é outra coisa. Ser educado lá fora não significa ser educado aqui. Aqui, para você ser educado, tem que se submeter ao ensino. E é engraçado. Basta ver que lá fora, você estuda para crescer para cima. Aqui na igreja, você estuda para crescer para baixo. Lá fora, os maiores são aqueles que ocupam os lugares de destaque. Aqui, os maiores são os serviçais, aqueles que servem os outros. Lá fora você estuda para ganhar as coisas. Aqui você estuda e trabalha para perdê-las. Eu me converti, ganhei tudo que eu precisava. Meu irmão, isso não é o evangelho que você escutou. Porque Jesus, quando veio, não veio para ganhar. Ele veio para perder. Ele deu tudo. Quando não tinha mais nada para dar, deu a própria vida. E aí Jesus ainda diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e quem achar a sua vida, perdê-la, mas quem a perder por amor do meu evangelho. Então você não veio aqui para ganhar. Então, quando eu digo que sou amigo do pastor Arão, a minha motivação não deve ser o que eu ganho sendo amigo dele. A motivação devia ser o que eu estou disposto a perder para ser amigo dele.
Eu sou amigo da igreja de Moisés. Ok. Por quê? Porque a igreja te convida para pregar? Ou porque a igreja te dá presentes? Se a motivação que a igreja te dá, você ainda não está sintonizado com o Evangelho. Porque o Evangelho não é de ganhos, é de sacrifícios. Deus amou o mundo, mas para isso teve de sacrificar o próprio Filho. O Filho amou o mundo, mas para isso teve que sacrificar a própria vida. Você diz que ama a igreja, o que sacrificou? Estamos confusos. Não estamos entendendo o Evangelho às avessas. Por causa disso, nós nos tornamos esquisitos. Nós nos tornamos esquisitos. Deixa eu vos mostrar algumas esquisitices com as quais a gente lida todos os dias. O irmão canta que é uma beleza na igreja, mas só na igreja. E ele acredita que cantar na igreja é louvar a Deus. Você é esquisito, cara. Deixa eu te mostrar mais uma esquisitice. Vamos orar? Vamos. Qual é o melhor lugar para orar? Na igreja. Quem foi que te falou? Quem foi que te disse que o melhor lugar é na igreja? Não foi a orientação de Jesus. Quando orares, entre no céu e feche a porta. Aí o sujeito vem na igreja, ora que é uma beleza. No quarto onde ele devia estar de portas fechadas, o que ele faz? Zap, fazendo fofoca cristã. Não é assim? É esquisito. É esquisito. Vamos na casa do irmão, da irmã fulana orar. Porque tem alguém que está doente. Aí a gente já abre a carta de Paulo a Tiago, né? Ou a carta de Tiago à igreja. Porque lá está escrito, a oração do justo pode muito nos céus. Aí ele chega lá. Se a oração, ou melhor, se a doença for mais ou menos, aí ele faz uma oração mais ou menos. Se a doença é grave, aí tem que fazer uma oração mais encorpada. Mas se a doença é devido à morte, aí já tem que ter uns efeitos especiais. Gente, isso é estranho. Isso é esquisito. E é engraçado que a gente faz todos esses estremeliques na oração e via de regra o doente não melhora. Em alguns casos pior ou ainda até morre. Olhem para Jesus quando ia visitar alguém que está doente. E prestem atenção. Jesus não orava. Jesus nunca orou por doente. Jesus ordenava. Se tu queres, podes me limpar. É claro que eu quero. Tem oração? Mas então Tiago está errado. Tiago está certo. O problema é que nós usamos Tiago de forma equivocada. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando das nossas esquisitices. Mas me deixem mostrar-lhes algumas coisas do tipo. Por causa das nossas esquisitices, a gente tem a impressão que nós estamos corretos. E a Bíblia, que é diferente de nós, fala de coisas que nós não estamos dispostos a fazer. Achamos que ele é que está errado. Consequência, queremos ajustar a palavra de Deus à nossa vontade.
quando nós é que devíamos nos ajustar à palavra de Deus. Por que eu li esse texto? Porque o texto nos mostra algumas coisas que a gente perdeu de vista na caminhada por causa das nossas esquisitices. Mas são essas coisinhas que fazem o evangelho tão nobre quanto. Que coisas são essas? O texto começa dizendo o quê? Jesus estava passando numa daquelas cidades. Que cidade? Não é da sua conta. Não te interessa. O lugar não é importante. Não olhe para o lugar. Olhe para o que aconteceu. É a primeira coisa que chama a atenção. Ou seja, logo de início, o irmão Lucas nos chama a atenção ao fato de, se o lugar não é importante, isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer instante. Então não é qualquer coisa que ele está tratando logo na sequência. Mas o que há de tão interessante no que ele descreve? É que Jesus está passando. Jesus está... O leitor desatento olha para isso de forma leve. Mas não devia ser. Por uma razão simples. Se Jesus está passando numa daquelas cidades, que podia ser Luanda, podia ser Bengo, Benguela, Uambo, Bié, Malange, podia ser qualquer cidade, é porque ele não está onde as pessoas gostariam que ele estivesse. Onde é que as pessoas procuraram Deus? No templo. E é engraçado que no templo haviam espaços exclusivos para públicos distintos. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. O pátio é para o populacho. O lugar santo para os sacerdotes. E o santo dos santos era só para o sumo sacerdote. Porque lá no Santo dos Santos tinha um lugar exclusivo, reservado para Deus. E Deus estava representado na forma de uma arca. Mas pausa aí. Oi, pausa aí. Só que Jesus, vão dizer os evangelhos, que ele é o Emanuel, o Deus com... Qual é o lugar do Deus conosco? É lá no Santo dos Santos. Só que ele não está lá no Santo dos Santos. Ele está passando numa daquelas... Se você veio à igreja à procura de Deus, eu tenho mais notícias para você. Igreja é o lugar onde Deus menos quer ficar. Templo é o lugar que Deus menos faz questão de estar. Aliás, no Santo dos Santos, Jesus nunca botou o pé lá. No templo, ele entrou algumas vezes, que não enchem as mãos, os dedos de uma mão. Mas todas as vezes que ele entrou no templo, ele não entrou como aquele que recebe adoração. Ele entrou como juiz. Ele julgou as ofertas horrorosas que as pessoas davam, mas aprovou a oferta da viúva. Uma pessoa. No outro dia, Jesus entrou lá no templo com chicote. Surra nas pessoas. Qual é a vez que Jesus entrou no templo e disse: aleluia, estou no meu lugar? Nunca. No entanto, Jesus estava passando numa daquelas cidades.
Qual é o melhor lugar para encontrar Jesus? Onde houver pessoas que precisam dele. Nós entramos na igreja petulantes. Eu sou pastor da igreja. Eu sou teólogo. Eu sou engenheiro. Você precisa de Jesus desse jeito? Nós somos esquisitos. Este não é o lugar onde você entraria com a cabeça erguida. Aqui entraríamos de joelhos com a cabeça para baixo. Humildes. Nós entramos petulantes, arrogantes. Porque eu tenho cargo, eu tenho funções, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho, meu querido, você o quê? Diante de Deus. Quem é você? Você é só mais um esquisito. Deixa eu te contar uma história. Quando Jesus fundou a igreja, e com a igreja fundamos os templos, o propósito dele era fazer da igreja e o ambiente onde a igreja se reúne um hospital. Porque ele não veio chamar os sãos, mas sim os doentes. Quem é o doente aqui? Sou eu e você. Este é o objetivo. No entanto, quando nós vamos a um hospital, preste bem atenção no ritual. Ele é extremamente pedagógico. Você chega no guichê, a atendente já pergunta o que é, o que se passa, não estou muito bem. Ok, preciso de atendimento médico. Primeira coisa que a atendente vai fazer é preencher uma ficha do seu prontuário. Na sequência, te manda para uma salinha para fazer a triagem. Na triagem, vão aferir a tua pressão, a temperatura, tal, ver algumas coisinhas, a altura, o peso. Ok, te mandam na sala de espera. Aquelas informações da triagem são postas no seu prontuário e mandados para o médico. O médico, ao receber o seu prontuário, pelas informações gerais colhidas de você, ele já sabe exatamente, ou melhor, aproximadamente o que você tem. Aí ele te chama. Quando você entrar na sala, por mais sabido que o médico seja, ele te manda sentar e te pergunta: e aí, o que se passa? Dali para frente, a cura não depende do médico. Depende do que você vai. Se você mentir, ai de você. Vai levar um tratamento de mentira. Entendeu ou não? Mas se você disser a verdade, você vai levar dali um tratamento de verdade. Então a cura depende menos do médico, mais do paciente. Então, se isso aqui é um hospital, e nós somos os pacientes, o que se esperava é que ao entrarmos aqui, nós fôssemos os mais verdadeiros possíveis, os mais honestos possíveis. No entanto, não tem lugar onde nós aldrabamos mais do que na igreja. Tá tudo bem? Ô pastor, é só glória. E a casa está arrebentada. Sim ou não? Sim. Aham. Você, à medida em que mente, do jeito que você veio, via de regra até volta pior para casa. Porque você não está mentindo para o irmão. Você está mentindo para Deus.
Ah, mas pastor, eu não falei com Deus, eu falei com o irmão. Você não entendeu. Quando você mente para o seu irmão, não é o irmão que você está mentindo. É para Deus que você mente. Ah, mas pastor, isso não está escrito em lugar nenhum. Tem certeza? Abra sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3. Vou te mostrar um versículo. Livro de Malaquias, capítulo 3. Preste atenção no versículo 16, eu leio. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Depois termina o versículo em casa. Quando você está conversando com seu irmão, quem está de ouvidos abertos? Quando você mente para o seu pastor, para o seu irmão, não é só para eles que você está mentindo. Então você chegou no lugar onde você devia ser curado. Em vez de você se abrir, você se fecha. Quando você se fecha, não tem médico que cure. Quando você não revela o que se passa, você não quer cura. Por isso é que o cristão de hoje é tão esquisito. Ele entra no hospital e finge que está tudo bem. Ele diz para o médico, não se passa nada, eu só vim dar uma voltinha. Isso não é evangelho. Dá uma voltinha, vai lá no shopping, vai lá no supermercado, vai lá na quitanda Aqui não é para dar uma voltinha. Ao chegar aqui, é imperativo que você saiba que você está doente. O único que te pode curar, ele se manifesta onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele. Amém? Amém. Então Jesus está passando em busca daqueles que precisam dele. Ele não está preso entre 4 paredes. Não é aqui onde você deve buscar o Senhor. Aliás, não é Ele que nos traz aqui. Por que não é Ele que nos traz aqui? Porque nós o temos em todos os lugares. É só chamar que Ele vem. Mas o interessante é que Ele chega sem nunca ter se ausentado. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos dias. Mas se você o chamar, Ele vem. Eu estou no candangueiro, chame, Ele vai chegar em você. Eu estou aqui fazendo um exame, porque eu andei cabulando as aulas e não fui bom aluno. Estou aqui fazendo exame, fazendo recurso. Chame por Ele. Ele vai ao seu encontro. Não tem lugar onde Ele não esteja, onde Ele não te encontra. Então, o que nós viemos fazer aqui? Buscar o Senhor? Não. Aqui não é lugar para você buscar o Senhor. Aqui é lugar para você buscar o seu irmão. É aqui que damos testemunho que nós somos um só corpo. Então, se você veio para buscar o Senhor, sinto muito lhe dizer. Eu vou para a igreja não para olhar para as pessoas, eu vou para a igreja para olhar para Jesus. É mesmo? Tem certeza? Então você não veio olhar para nós, veio olhar para Jesus. Nos mostre, cadê Ele? Que a gente também quer vê-lo, né? O melhor lugar para você ver Jesus é justamente a vida do seu irmão. Porque é nele que Jesus vai se manifestar. Então, se você não está disposto a olhar para mim nem para o meu irmão, fica em casa. Está perdendo o seu tempo. Na sequência, aparece um homem doente. Um doente como nós.
Mas há uma peculiaridade nesse doente. Esse doente estava com lepra. E a lepra é uma doença medonha, uma doença horrorosa. Ela tem algumas peculiaridades que não encontramos em nenhuma outra doença. Tanto é assim que Moisés, inspirado por Deus, escreveu toda uma lei vinculada à lepra. É só ler Levítico, tem lá a lei da lepra. Alguns dizem que a tal lepra podia ser qualquer doença de pele, não interessa, lepra. Quando você lê um pouquinho sobre a lepra, você descobre que a lepra, ela é extremamente seletiva. Ela escolhe alguns órgãos onde ela começa. As orelhas, as mãos, os pés, a genitália. Ela é extremamente seletiva. Mas quando essa doença toma um órgão, a primeira coisa que ela faz é cortar a relação daquele órgão com o sistema nervoso central. Daí para frente, aquele órgão não sente mais nada. Nem dor, nem calor, nem frio. Nada. Ou seja, o órgão é isolado do resto do corpo. Tanto é assim que quando descobre que a pessoa tem lepra, todos os objetos cortantes são afastados dele, porque ele pode cortar o braço e não sentir absolutamente nada. Só que quando a gente lê isso daqui, a gente descobre que aquele homem não tinha lepra na mão, ou em qualquer outro órgão. Ele estava cheio de lepra, da cabeça aos pés. Ou seja, aquele homem era um morto-vivo. Só faltava falecer. Já era um mortinho, não sentia mais nada. Só faltava falecer. Ok. Ao ver Jesus, ele pensou: bom, a morte já é garantia. Eu já estou morto. Se tem alguma coisa além da morte, quem pode me dar é esse cara que está passando. O que ele faz? Lá, corre para Jesus. E ao chegar para Jesus, ele não dá rodeios. Ele vai direto ao assunto e joga toda a responsabilidade no colo de Jesus. Mas ele comete alguns erros, porque vai transgredindo a lei da lepra que Moisés escreveu. O leproso devia ser isolado do convívio religioso, do convívio social e do convívio familiar. Ele não podia ter contato com ninguém, porque a doença é extremamente contagiosa. No isolamento, se precisasse de alguma coisa do convívio social, ele tinha que se cobrir da cabeça aos pés e ao andar, ao ver a aproximação de alguém, tinha que gritar em alto e bom som: imundo, imundo, ou seja, fique longe de mim, porque eu sou amaldiçoado. Esse homem fez algumas dessas orientações da lei? Não. Se meteu no meio da água e chegou perto de Jesus. Isso é transgredir a lei. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus lhe acompanha. Porque Jesus também faz alguma coisa que a lei proíbe. Ninguém devia tocar no leproso. Ninguém. Mas o que Jesus faz? Estende a mão e toca o leproso. Só depois é que Jesus responde à sua solicitação: eu quero ser limpo. Há aqui algumas coisas que você e eu precisamos prestar atenção. O que a lepra nos ensina? A lepra nos ensina o seguinte:
O pecado é como a doença da lepra. Porque quando você está em pecado, você corta os vínculos que tem com o sistema nervoso central espiritual. Corta. Daí você já não sente mais nada. Você só se comunica com você mesmo. Você finge que está orando. Você não é... Essa oração não tem direção nem sentido. Você está falando com você mesmo. Como é que a gente sabe que o pecado faz isso? Porque é uma questão de tempo que, além de você estar desconectado com Deus, você também desconecta com o resto do corpo, porque você já não sente o que os outros sentem. Você não vive mais o que os outros vivem. Você faz a coisa do seu jeito, porque você está leproso. Assim como a lepra, ainda hoje, não tem cura, tem lá os paliativos que retardam o desenvolvimento da doença. O pecado não tem remédio. Procure todas as farmácias do mundo. Não tem remédio para o pecado. O pior de tudo é que os evangelhos nos dizem que se alguém disser que está sem pecado, esse tal é mentiroso. Então, se esse ambiente é um hospital, e no hospital tratam-se pacientes doentes, a nossa doença se chama pecado. E o pecado é com a doença da lepra. Agora, tem alguns leprosos estão tomados da cabeça aos... não sentem mais nada. Ah, deixa eles casarem, não tem problema nenhum. Como não tem problema nenhum eles casarem homem com homem, mulher com mulher? Isso só não tem problema na cabeça do leproso, da cabeça aos pés. É um leproso que está defendendo isso. Não tem conexão nem com Deus, menos ainda com o resto do corpo. Está isolado. O pecado o isolou de Deus e do seu corpo em particular. Mas tem uma saída. Mesmo que não haja remédio nas farmácias, há um médico dos médicos que pode nos curar de toda a lepra. Tudo que o médico espera de nós é sinceridade. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Qual é o seu problema? Papai, se tu queres, podes me... É só você que pode me curar. Então não diga que o dói o pé quando está a cabeça. Não diga que você está com dor de estômago quando de fato tem uma úlcera. Não diga que é uma coisa que não corresponde àquilo que é de fato. Pai, perdoa-me dos meus pecados. Ok, mas quais? Os pecados têm nomes. Seja honesto. Seja sincero. É por causa dessa lepra que a igreja tornou-se extremamente esquisita. Antigamente, os antigos entendiam que o fator determinante nas relações intersubjetivas é a razão. Porque a razão tem dupla função. A primeira função da razão é julgar. Ela julga. A segunda função
é legislar, ela cria leis. Ela cria a lei para nós e, ao mesmo tempo, julga-nos a partir da lei da razão. Por isso, os antigos privilegiavam a razão sobre os sentidos. A modernidade inverteu o sentido. Em vez da razão, os sentidos. Então, não é o que a razão diz. Não é a lei da razão que deve mandar em você. E menos ainda o juízo que a razão faz das suas ações. Mas você deve orientar-se em função do que você sente. Aí o crente chega na igreja desavisado e diz: Senhor, eu quero te sentir, quero sentir o cuiuto. Se eu não sentir arrepio, o culto não foi bom. Você não entendeu o evangelho, querido. Não estou dizendo que no evangelho nós não sentimos, mas não são os sentidos que nos orientam. O que nos orienta ainda é a razão, iluminado pelo Espírito Santo. Porque para sentir arrepio, até os demônios, quando se manifestam, causam arrepios. A nossa geração, ela é precária, porque ela foi condicionada a viver em função do que sente e não do que pensa. E aí os profissionais das áreas da psicologia, psiquiatria, são esses profissionais que estão fazendo um esforço para minimizar as consequências deste conflito de viver contrariando a própria consciência. O sujeito está lá em pecado, praticando o pecado, mas, é claro, está contrariando a própria consciência. Vai no divã, aí o terapeuta lhe dá uma dose deixa para lá, vai. Aí ele sai de lá leve. Só que essa levedura dura pouco. Até o dia seguinte. A crise volta de novo. Tem que voltar no terapeuta. Aí, se não vai, as crises de identidade, crises... Enfim. Gente, não precisamos dar rodeios. Precisamos dar nomes aos bois. Pecado é pecado. E pecado tem nome. Se você mentir para o seu médico, ele vai te tratar mentirosamente. Mas se você falar a verdade, ele vai te tratar com a verdade. Homem leproso, ele não mentiu para Jesus. Foi honesto. Senhor, eu mortinho já estou. Se alguém me pode dar vida, é você. Se você quiser me curar, eu volto à vida. Eu volto à vida. E Jesus estende a mão e diz: eu quero que você restabeleça a sua saúde. Eu quero que você volte a viver. Eu quero que você esteja bem. Ah, mas Jesus então não pecou quando tocou nele? Não. Mas o leproso, por não cumprir a lei, ele pecou? Sim, pecou. Tanto é assim, que logo depois de curado, qual é a orientação que Jesus lhe deu? Você já transgrediu muito. Mas agora, volta lá no sumo sacerdote e leve a tua, segundo determinou Moisés. Então Jesus pode e eu não posso? Não, Jesus é diferente. Mas por quê? Por que Jesus toca nele? Jesus está trazendo algo novo. E isso é evangelho. Antigamente, a santidade era frágil. Tão frágil que se um santo tocasse no imundo, não era a santidade que passava para o imundo, mas era a imundície que passava para o santo. O santo perderia a sua santidade. Ficaria imundo como aquele a quem ele tocou. Exemplo,
Por que o sacerdote e o levita passaram de largo para o homem que estava meio morto e só o samaritano é que teve de acudir àquele indivíduo? Porque o sumo sacerdote, ou melhor, o sacerdote e o levita, não queriam se contaminar com aquele homem. Segundo, a saúde também era frágil. Nenhum sadio devia tocar num doente. Porque não era a saúde que passava para o doente, era a doença que passava para o sadio. Então nenhum sadio tinha que tocar no doente. Terceiro, a vida era extremamente frágil. Os vivos não deviam tocar nos mortos, porque ao tocá-los eles morreriam, e não o contrário. Jesus está trazendo algo novo, e a novidade do Evangelho é esta: em Jesus não é o santo que foge da imundícia, a imundícia que tende a fugir do santo. Em Jesus não é o sadio que foge do doente, é o doente que foge do sadio. Terceiro, em Jesus não é o vivo que foge dos mortos vivos, mas são os zumbis que fogem dos vivos. Por isso Jesus disse: tu és Pedro, sobre mim, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não é a igreja que foge do inferno, é o inferno que foge diante da marcha triunfante da igreja. Agora, quando a gente vê esse rebaixamento que a gente vive, as pessoas vivendo de migalhas materiais em troca dos valores eternos do Evangelho, eu só chego a uma coisa, a uma conclusão: perdemos o juízo ou a lepra nos tomou completamente. Não somos nós que recuamos diante do inferno, é o inferno que tem que bater em retirada diante da nossa presença. Agora, precisamos fazer isso valer de verdade. Não é você que tem que ir lá fazer streamlink para a pessoa ficar curada. Não, ordene, saia dele em nome de Jesus. Se não tem autoridade, peça a Deus que Ele a dá a quem pedir. Caiu um endemoniado, o pastor vaza, sai correndo. O pastor está fugindo demônio? Está fugindo o demônio, pastor? Alguma coisa está errada. Não é o pastor ou o membro da igreja que devia fugir demônios. Os demônios é que deviam fugir de nós. Jesus chegou em Gadara. Os demônios estremeceram no gadareno, já se prostraram. Não venha nos atormentar antes do tempo. Jesus só chegou, não falou nada. Hoje os demônios nos veem chegar. Festeja. Está tudo esquisito. Essas esquisitices nos mostram quão longe nós estamos do Evangelho. Não é o imundo que deve influenciar o santo, é o santo que deve influenciar o imundo. Não é a doença que deve triunfar sobre os sãos. Em Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Está me entendendo ou não? Amém. Então não fuja dos mortos-vivos. Apenas seja cristão. Eles é que vão fugir de você. Mas hoje os feiticeiros estão na igreja. Sabe por que estão na igreja? Porque a lepra tomou conta dela. Tomou conta dela.
Então, Jesus está trazendo algo novo. Ele não toca porque está transgredindo a lei de Moisés. Ele só está reinterpretando a lei de Moisés. Jesus é o fim de toda a lei. Em Jesus, as coisas ganham um novo sentido. Bom, vamos terminar, vai. Vamos terminar. Mas para terminar, me permitam fazer 2 observações ainda do texto. 2 observações. A primeira observação é que Jesus pede encarecidamente que aquele homem não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Fica só entre nós. E aí o texto diz, por mais que Jesus não quisesse publicidade, a fama dele crescia. O que nós estamos fazendo hoje? Acordou? Faz já selfie. Posta no Instagram. Acordei. Sentou na mesa para matabichar, mais uma selfie. Toma tabichando. Entrou no serviço, estou chegando no salo. O pior é que para todas essas postagens, nós queremos que os irmãos botam lá likes, né? Like. Isso cria engajamento. Nós queremos fama, prestígio. Tem até pastores que contratam publicitários para construir a imagem pastoral. Porque quanto melhor a imagem do pastor, melhor são os likes, o engajamento nas redes sociais e a possibilidade de ter a igreja lotada. Aquele pastor é tremendo. Aí eu vejo Jesus fazendo exatamente o contrário. Jesus fez alguma coisa pela qual qualquer um de nós queria que fosse. Jesus diz, fica calado, não diga nada. O pastor terminou a pregação, ele ainda não saiu da igreja, já postou a pregação na sua rede social, para todos saberem que ele prega demais. Erramos o endereço do evangelho. Isso é esquisito. Jesus fugia à multidão, procurava lugares desertos, para se isolar das pessoas. Sabe o que os pastores mais gostam? Multidão. Onde tiver muita gente, aí o pastor se sente. Eu venho de uma terra onde eu conheço pastores que dizem, igreja com menos de 5.000 membros eu não prego. É mesmo? Só prego em mega igrejas. Porque eu não posso me misturar com gente pequena. Eu sou grande. Evangelho? Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. Isso é esquisitice. Mas quando Jesus se isola, não se isola porque ele tem nojo das pessoas. Jesus se isola porque entre o seu ministério e a relação com o Pai, a prioridade não é o ministério, a prioridade é o vínculo dele com o Pai. Então ele ora. E Jesus faz alguma coisa que para nós é um pouquinho estranha, porque não é o que nós fazemos. Jesus, quando está em público, não ora. E se a situação o obrigar a orar, a oração dele é extremamente pequena, pouquíssimas palavras. Até naqueles momentos em que a gente esperava que a oração fizesse cair raio do céu, Jesus faz uma oração extremamente pequena. Por exemplo,
no dia em que ele ressuscitou Lázaro. Lembram da oração que ele fez? Ele não falou nem com a morte, nem com a doença que matou Lázaro. Ele falou com o Pai, ignorando todo mundo que estava à volta dele. Pai, eu te agradeço, porque preparaste esta hora para eu te glorificar. Na sequência, ele ordena: Lázaro, até nos momentos em que nós esperávamos que ele fizesse aquela oração forte, Jesus não faz isso. Em público, Jesus evita orar. Mas em compensação, tem algumas horas em que Jesus foge de todo mundo para se dedicar à conversa com o Pai. E nessas horas, é Ele o Pai e mais ninguém. Nessas horas, a oração de Jesus é capaz de começar no início da noite e terminar no começo da manhã. Mas Jesus não dorme, ele preferia falar com o Pai a ter que dormir. Passava madrugadas a fio. Quando amanhecesse, ele já sabia o que tinha que fazer. Sabe o que nós fazemos? Sozinhos, nós não gostamos de orar. Mas se tiver um públicozinho para nos dizer amém no final, aí a gente... Até na hora do almoço, a oração parece que é de vigília. Meu irmão, gente que ora demais em público é porque não está a orar quando está... Então vocês sabem. Vocês sabem. Porque quem ora demais quando está sozinho em público evita orar. Como queremos mostrar que nós somos grandes oradores, grandes intercessores, aí em público a gente levanta as mãos, feitos fariseus do tempo de Jesus. Mas procura ele quando está isolado. Está no Facebook, fazendo fofoca evangélica. Não é assim. Precisamos aprender com Jesus. A comunhão com os irmãos é necessária. Mas essa comunhão, ela não deve preterir, não deve vir primeiro que a nossa comunhão com Deus. Muito bem. Então precisamos voltar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai que está em secreto. E é engraçado que quando Jesus orava sozinho, nem os evangelhos nos dizem o que ele falava com o Pai. Porque aquilo era íntimo. Não era, é íntimo. O Pai não revelou isso aos evangelistas. Isso ficou no limbo. Só sabemos que Jesus orava. Procurava lugares desertos para orar. Mas o que ele falava quando estava com o Pai? Não está escrito. Porque não foi revelado para ninguém. Isso apenas para nos lembrar. O que você fala com Deus não é da conta de ninguém. É teu e o Pai com você. Agora, quando você vem a público e diz: irmãos, essa madrugada, quando eu orava, eu dizia para Deus assim. Meu irmão, você está fazendo uma abominação. Porque você está expondo a sua intimidade com Deus para o público. Na intimidade com Deus, aliás, prestem atenção, a intimidade com Deus é semelhante à intimidade conjugal. Por isso é que quando Deus olha para Israel, chama Israel de adúltera. Porque deixaram a intimidade com Deus e buscaram intimidade com Baal. O que eu faço com a minha esposa no quarto é da vossa conta? Não, é da vossa conta. E se eu chegar e contar o que eu faço, eu escandalizo. Eu exponho a vida, a minha vida e a vida da minha esposa.
Isso não é sadio, é doentio. Quando você começa a revelar as coisas que você fala com Deus, ou que Deus fala com você, sem Ele te mandar contar, meu irmão, você está fazendo abominação. Última coisa. A fama de Jesus crescia. As multidões afluíam para onde Jesus estava. O que essa multidão queria? O texto nos diz, a multidão queria duas coisas. Primeiro, queria ouvir a palavra de Deus. E segundo, a multidão queria ser curada das suas enfermidades. Prestem bem atenção. Primeiro, a multidão queria ouvir. Nós somos a geração que trocamos a audição pela visão. Nós vemos demais e ouvimos de menos. Mas a péssima notícia é que a nossa vida depende menos do que vemos e depende mais do que... Deixa eu dar exemplos. Se você tiver problemas no labirinto auricular, você não consegue se equilibrar de pé. Nós estamos de pé e somos bípedes por causa do ouvido, não por causa da visão, nem dos músculos. São os ouvidos que nos mantêm equilibrados sobre dois pés. Pergunte a alguém que já teve crise de labirintite. Crise de labirintite é problema no labirinto auricular. Não consegue ficar de pé. O mundo parece que está... Segundo, a nossa fala depende do que ouvimos. Quem ouve bem, fala bem. Quem ouve mal, fala mal. Quem não ouve, todo surdo é necessariamente mudo. Qual é o problema do fofoqueiro? É que ele escuta à toa. O fofoqueiro ouve mal, por isso é que ele sai sabulando das coisas que ele mal ouviu. Mas a coisa é ainda pior. Além do equilíbrio sobre os dois pés, a articulação da linguagem, espiritualmente, a nossa vida com Deus depende, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, a possibilidade de você ter fé é nula. Quando Jesus se transfigurou no monte, os discípulos estavam dormindo, porque a oração dá sono. Mas quando eles viram aquele espetáculo, qual foi a proposta indecente que Pedro fez? Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Deus mandou uma nuvem que recolheu Moisés e Elias. Enquanto os recolhia, ouviram-se as seguintes palavras. Este, apontando para Jesus, este é o meu filho, a ele... Deus não ordenou a olharem para Jesus. Deus ordenou a... Quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou primeiro para as mulheres. E as mulheres eram tão desacreditadas que elas saíram pular para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Alguém acreditou? Não.
Mas quando Jesus aparece no cenáculo, encontra os discípulos, o Tomé, o duvidoso, tinha dito que ele não acreditaria enquanto não visse. Qual foi a repreensão que Jesus lhe deu? Ah, agora porque você me tocou, agora você. Pois bem aquele que creu sem ter, apenas porque ouviu. A nossa vida espiritual depende da nossa audição. As ovelhas não são guiadas por aquilo que veem. As ovelhas são guiadas por aquilo que ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Sabe o que acontece? Nós não queremos mais ouvir. Nós queremos ver. São os sintomas da lepra que toma conta das nossas comunidades. Precisamos ser curados dela. E por último, aquela multidão não queria ver espetáculo. Primeiro queria ouvir. E por meio daquilo que haviam de ouvir, eles queriam ser curados. A minha oração essa manhã é que essa lepra que faz de nós esquisitos seja curada por Jesus. E que saiamos daqui hoje bem melhores do que quando nós chegamos. Que ao irmos para casa, levemos o compromisso de não sermos esquisitos, mas de levarmos o Evangelho com seriedade. Palavra do Senhor.